Olá, amigos. Vamos finalizar agora o bloco 12 do nosso estudo da Bíblia em blocos temáticos. Esse bloco que fala a respeito da ressurreição de Lázaro e da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nós já vimos no vídeo passado a parte 1 desse bloco, falando sobre essa ressurreição de Lázaro e todas as consequências desse grande milagre que trouxeram a perseguição a Cristo, ao próprio Lázaro mesmo, e tudo que estava ali se antecipando e iniciando esse processo da entrada de Jesus em Jerusalém na Páscoa, para poder realmente sofrer sua paixão. Então hoje, para a gente finalizar, nós vamos começar focando em João capítulo 12. O vídeo passado da parte 1 foi João capítulo 11 e esse vídeo 2 é João capítulo 12. Então, nesse contexto, imaginem a angústia de Jesus, que estava ali anunciando frequentemente a sua paixão, já sabendo aquilo que ia acontecer. Porque Jesus, ele não nasceu já sabendo de tudo que ia acontecer com ele. A revelação foi progressiva a partir do que ele foi tendo um relacionamento com Deus e abrindo seu coração. Porque ele era 100% Deus, 100% homem, mas ele fechou o seu lado da divindade, ele fechou seus olhos, suas capacidades, seus poderes para benefício próprio, do lado como Deus, Então a revelação a Jesus foi dada progressivamente, e nesse período já estava claro para ele o que ia acontecer com ele em sua missão, e estava demonstrando isso aos discípulos, Então, começando em João, capítulo 12, a partir do verso 1 para frente, nós temos que 6 dias antes da festa da Páscoa, que era a grande festa onde todos os judeus se reuniam ali em Jerusalém, Jesus se reuniu ali em Betânia, próximo a Jerusalém, como a gente já viu, na casa de Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado, Marta e Maria. E ao jantar com eles, Maria veio aos pés de Jesus, muito agradecida pelo milagre feito, pelo sinal feito ao seu irmão, lavando os pés dele com um perfume caríssimo, bastante caro realmente para os valores da época, e enxugando seus pés com seus cabelos, A gente vê toda essa demonstração de fé que Maria fez, a partir do verso 3. Vocês podem ver direitinho, representando já a unção de Jesus para a sua morte, para o seu sepultamento, com esse perfume, e representando o novo anúncio da paixão de Cristo, de Jesus também, E Judas, na sequência, do versos 4 para frente, vai criticar Maria, dizendo que esse dinheiro poderia ser utilizado para os pobres, que era bastante caro, aquele perfume ela estava estragando ali, E no verso 7 Jesus responde, Deixa em paz, que eu guarde para o dia do meu sepultamento. Então ela estava vendo algo muito além do que Judas estava com hipocrisia ali, porque até no verso 6 isso é falado que Judas ele já tirava o dinheiro ali da bolsa, que ele ficava com a contabilidade daquele grupo, de Jesus, e tirava também dinheiro dele, Enfim, Judas já mostrava sinais, da sua impiedade, do que iria ser o traidor mais à frente, Então Jesus anuncia dessa forma, assim como os 3 reis magos, do nascimento de Cristo, ao dar o ouro, incenso e a mirra, já anunciavam ali com incenso, com a mirra também, a paixão e morte de Jesus, esse perfume também que lavou os pés de Jesus. A partir do verso 12, pessoal, Jesus realmente decide a Jerusalém para a festa da Páscoa. Alguns questionavam se ele ia, ou realmente não ia, porque já tinham tentado matá-lo, e muito mais agora, com esse milagre de Lázaro, muitos vinham para ver também Lázaro ressuscitado, e ver todo esse contexto, e muitos ameaçavam de morte também Lázaro agora, não só a Jesus. E até gregos se reuniram ali para ver Cristo, uma multidão de pessoas se convertendo ao cristianismo. Do verso 12 para frente, vocês vão vendo que a multidão se reuniu, pegou ramos de palmeiras e gritavam Hosana, Hosana nas alturas. Essa palavra Hosana, ela é muito bonita e significa atenção, voltar a atenção a Deus e que a salvação vem do alto, tá certo? Eles gritavam isso recebendo Jesus, assim como fizeram com outros reis também durante a história, Davi e Salomão. E Jesus veio mostrando a sua humildade, sentado num jumentinho, na jumentinha, como foi anunciado por Zacarias 9:9. Se vocês pegarem a Bíblia de vocês, abrem no livro de Zacarias, capítulo 9, verso 9, ele já tinha anunciado isso. E fala assim: Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde
e montado num jumento, uma jumentinha, cria de jumenta. Então, toda a profecia de Cristo, tudo que foi anunciado por Jesus em Isaías, nos Salmos, Zacarias e todos os profetas do Primeiro Testamento, tudo se cumpriu de maneira perfeita. Até que, quando a gente for estudar a parte do santuário, a gente vai ver que até os horários que ocorreram, a morte de Cristo, a crucificação, a morte de Cristo, tudo estava já profetizado, já no plano de salvação. E Jesus cumpriu tudo, né? Tanto nos rituais cerimoniais como na própria lei moral de Deus de fato, né? E aí, passando para o verso 23, Jesus, no verso 23, anuncia realmente, né? Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Então Jesus falava, não havia chegado a sua hora ainda, mas agora sim, chegou a hora de ser glorificado, pois sua paixão se aproximava nesse período da Páscoa. Se a gente linkar esse verso 23 com o verso 31, a gente vê que, como chegou a hora de Jesus ser glorificado, ser morto na cruz, pagar os nossos pecados, pagar nossa dívida e ressuscitar, o verso 31 fala também assim, chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Jesus fala da expulsão definitiva de Satanás como o príncipe desse mundo. Porque Jesus, Deus ao criar o mundo, Adão era o representante do mundo. Mas com a queda de Adão, pelo inimigo ter enganado, Satanás passou a representar o mundo, ser o príncipe desse mundo da terra, né? Em Jó a gente vê uma reunião de vários representantes de mundos diferentes que se reuniram. E quem representou a terra foi Satanás. Justamente por isso. Então, mesmo após ele ser expulso dos céus, ele ainda representava a terra nessas reuniões celestiais, escrito em Jó, mas após a cruz, após Jesus ser glorificado, pagar a nossa conta, Jesus nos compra novamente e ele passa a ser o representante da terra, da humanidade, o novo Adão que não pecou. Então hoje quem nos representa é Cristo, não mais Satanás. Quando nós chegarmos em Apocalipse 12, a gente vai ver essa expulsão de Satanás, tanto a expulsão na primeira rebelião que ele fez, com a expulsão definitiva com a cruz, né? Quando já estava diferente derrotado e pouco tempo lhe resta para ser destruído totalmente, definitivo. Dos versos 24 a 26, é muito bonito que a gente possa ler e refletir. Jesus fala assim, digo-lhes verdadeiramente que, se um grão de trigo, uma semente, não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Então ele fala que a semente, para dar fruto, tem que morrer, referindo-se a ele mesmo. A semente, ela entra embaixo da terra, ela morre, germina e gera muitos frutos. Assim como Jesus, ao morrer, gerou vida e vida plena e eterna, que se renova a Zoe para todos nós, né? Versos 25 fala, aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Verso 26, quem me segue precisa seguir-me, quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Uma promessa, né, de nós focarmos no reino. Não vivemos acostumados, satisfeitos somente com esse mundo terreno. Não vos conformeis com esse mundo, assim como Paulo também fala. Busquemos focar no alto, né? E aí, no verso 27, Jesus explica como nós devemos orar de verdade. No verso 27, ele fala assim, angustiado em saber o que ia acontecer com ele, ele fala, agora meu coração está perturbado. O que eu direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Então, como Jeremias fala, nosso coração é muito enganoso. O sentimento de Jesus é querer sair dali, não sofrer todo aquele sofrimento da cruz. Mas ele fala, eu vou pedir isso para Deus? Não, eu vim exatamente para isso. Então, ele é sincero. Lá no Horto das Oliveiras, em Getsemane, ele fala, Pai, se for possível, afasta-me, mas se for tua vontade, que seja feita. Que a vontade de Deus seja sempre feita na nossa vida. Que nós definamos nossos propósitos de vida, nosso sentido de vida, nossa missão e assumamos a responsabilidade. Todo sentido e propósito de vida vem acompanhado de responsabilidade. E Jesus assumiu e cumpriu até o fim essa responsabilidade. Assim também devemos nós fazermos. E aí, no verso 28, Jesus escuta-se uma voz, o Pai glorifica o teu nome, então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e glorificarei novamente. Assim como no batismo de Jesus, assim como na transfiguração, aqui também Deus Pai manifesta a sua voz, que estremece a todos ali. Esta voz veio por causa, veio toda uma trovejada, né? Sinais como se fossem trovões. Deus, uma epifania ali, uma manifestação de Deus
teofania ali, a voz de Deus acontecendo, para que a gente para poder mostrar quanto Jesus era estimado e quanto a sua atitude ali seria glorificada e exaltada nos céus, porque ele pagou e era o único que poderia pagar o preço do pecado. Estava ali preparando-se e doando por nós. No verso 36, Jesus faz uma advertência em que ele fala: creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Então Jesus falou: enquanto eu estou aqui, creio em mim. Então a luz está entre vocês. Não adianta quando eu for ou quando vocês morrerem, não há mais salvação. Então creiam enquanto há tempo, né? Ouçam a voz de Deus enquanto é possível, até a porta da graça não se fechar, né? No verso 40, fala que mesmo assim, mesmo em todos aqueles milagres com Lázaro, com tudo, com a voz de Deus, muitos não creram. Como infelizmente muitos não vão se salvar, né? Infelizmente preferem se apegar a esse mundo e negar a Deus. Então a justiça tem que ser feita, infelizmente, mesmo que não fosse o desejo original de Deus. No verso 46, nós temos: eu vim ao mundo como luz, Jesus falando, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus, que é a luz do mundo, ele anuncia nos últimos versos que ele veio para fazer a vontade do Pai, falar da vida eterna que Deus nos prometeu e que essa seja a nossa bendita esperança. Então, pessoal, muito bonito esse capítulo 12 de João. Aqui eu quero encerrar essa parte do anúncio da ressurreição de Lázaro, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Eu peço que vocês já entrem em oração, porque essa sequência que vem agora, os próximos vídeos, blocos, vai falar da paixão de Cristo, da sua doação como um servo sofredor, que veio a primeira vez como servo sofredor para pagar todos os nossos pecados. É um amor que nos constrange, que nós não temos como pagar essa dívida, apenas aceitar a sua graça com muita gratidão. Então, meditemos isso, oremos por isso e meditemos os próximos capítulos e próximos blocos com muita atenção a isso, porque Deus se fez homem e morreu por nós, ressuscitou e nos permitiu acesso à vida eterna. Então, que isso não seja naturalizado em nós, mas que todos os dias nós relembremos isso, relembremos dessa prova de amor que nunca a humanidade viu e que vai ter um reflexo de eternidade para nós. Jesus vai ficar sempre marcado, como a gente vai ver com os sinais da cruz, porque ele pagou uma dívida eterna para conosco. E nós, o mínimo que podemos fazer é ser gratos e servir a Deus, compartilhar desse amor que é maravilhoso. Só existe vida em Deus e não há sentido em outra forma de viver. Então, pessoal, ao encerrar esse vídeo, façam aquelas duas perguntas: o que eu aprendi com o reino de Deus? O que eu aprendi com esses vídeos, vídeo 1, vídeo 2, do bloco 12, né? E como eu posso pôr em prática na minha vida, quais decisões eu vou tomar na minha vida pessoal, na minha família, na minha vida espiritual, onde eu congrego na igreja, tá bom? Vejam as descrições dos vídeos, sempre eu coloco observações, ajustes, dúvidas. Eu estou sempre à disposição no privado para a gente poder conversar e discutir mais a palavra de Deus, tá bom? Permanecemos juntos no essencial da fé e unidade. Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço, até o próximo vídeo.